acelerador de partículas alterou o peso de um elétron e, portanto, destruiu nosso universo e nos deslocou para o universo que está diretamente ao lado dele. Existe uma flutuação na nossa realidade de coisas que não são reais, que são reais para nós, mas são diferentes em outras realidades. Essa aqui é uma flutuação consistente e eu acho que essa flutuação é conhecida como efeito Mandela. Isso aconteceu em 2016. Logo após esse vídeo viralizar, o garoto gênio desapareceu. Sem atualizações, sem entrevistas, nada. Por anos, a internet procurou por respostas. O que aconteceu com Max Lowen, o garoto que disse que o CERN quebrou a realidade? O que você está prestes a ouvir a seguir vai mudar como você vê tudo. Apenas tenha em mente que em 2008 o CERN lançou o Grande Colisor de Hadrons. E em 2009 as pessoas começaram a notar algo. Memórias que não correspondiam à realidade. O que aconteceu foi que fizemos esse universo ficar meio fora de equilíbrio. E nosso universo... Por causa do colisor, do supercolisor? Sim, nós alteramos o peso de um único elétron. E eu acredito que nos deslocou para um universo paralelo. Essa é a nossa linha temporal original, certo? Mas assim que isso começou, fomos infinitamente catapultados para um número infinito de universos paralelos. Em 2008, os cientistas do CERN lançaram o Grande Colisor de Hadrons, o acelerador de partículas mais poderoso já construído. Ele esmaga átomos juntos a quase a velocidade da luz, procurando pelo código fundamental do universo. Alguns físicos até alertaram que ele poderia abrir buracos negros microscópicos ou distorcer o próprio espaço-tempo. E daí então, apenas um ano depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Milhares de pessoas começaram a se lembrar de Nelson Mandela morrendo na prisão nos anos 80, mas ele na verdade morreu em 2013. Grupos inteiros compartilhavam a mesma memória falsa. Logo depois, um grande segmento da população começou a notar a mesma coisa. Logotipos, frases de filmes e até eventos históricos lembrados de forma diferente do que realmente eram. Galera, toda vez que eu trabalho num vídeo como esse, eu fico arrepiado. A próxima parte pode quebrar seu senso de realidade. Tá, então o universo original é o espelho, espelho meu. O universo transferido é espelho mágico. Então agora não estamos no mesmo universo em que estávamos quando o espelho, espelho meu era parte do filme. É isso que eu tô teorizando, sim. Então estamos num universo diferente. Exatamente. Número infinito de zeros, 1% de diferença. E essa diferença de 1% é grande em nossa escala. Depois desse vídeo, Max apareceu novamente, dessa vez dando uma apresentação onde ele falou sobre um dispositivo que tinha construído. Tudo é apenas uma frequência de energia, toda a energia do universo já está aqui. Ela só precisa ser transferida para uma forma na qual ela possa ser usada. Eu tinha terminado de criar um dispositivo que pega energia eletromagnética dispersada de toda a nossa volta e a converte em elétrica. Voilá, energia livre. Bom, esse é um assunto sensível, energia livre. Eu não sei se o dispositivo de Max realmente funcionou ou não, mas eu sei de uma coisa. Depois de anos de pesquisa para esse canal, me deparei com inúmeras histórias de pessoas que afirmam ter inventado dispositivos similares de ponto zero ou energia livre. E quase toda vez eles foram ridicularizados, silenciados ou simplesmente desapareceram do olho público. E honestamente, não é difícil ver por quê. Pensa nisso por um segundo. Um dispositivo funcional como esse poderia ameaçar indústrias inteiras da noite pro dia. Depois de tudo isso, veio o silêncio. Pelos próximos 3 anos, Max ficou completamente quieto. Sua família também. Nada foi postado nas redes sociais até 22 de abril de 2020, quando uma mensagem apareceu de repente no Facebook de Max. Eu gosto de construir coisas. Quero mudar o mundo e torná-lo um lugar melhor. Também espero inspirar. Procurei por toda a internet e Max tá vivo, graças a Deus. Mas mesmo assim, aquele longo silêncio é difícil de ignorar. Talvez ele tenha dito algo que não deveria ser público. Mas vamos dar uma olhada mais de perto no que ele realmente disse naquele vídeo, porque é surpreendentemente interessante. O universo é infinito, universos paralelos estão sendo constantemente criados. É literalmente o fluxo da realidade e do tempo como o conhecemos. Então, tecnicamente, tem um universo no qual Deus pode existir, certo? Tipo como seu livro sugere, Deus é tudo por causa de AMC ao quadrado. Literalmente, Deus está dentro e pode ser tudo. O que Max estava descrevendo aqui parece complexo, mas em termos simples, ele acreditava que a realidade não é fixa. Em vez disso, novas versões do universo são criadas a cada segundo, se ramificando de cada evento ou decisão possível. É semelhante ao que David Deutsch, um físico quântico líder de Oxford, argumentou por décadas, que a mecânica quântica naturalmente leva à ideia de universos paralelos, todos existindo lado a lado. Em um universo, você está assistindo esse vídeo. Em outro, talvez você tivesse clicado em outra coisa. Max pega essa mesma ideia e a leva ainda mais longe, sugerindo que esses universos não são apenas possíveis, mas estão constantemente nascendo conforme o tempo flui para frente. Na visão dele, cada vibração, cada movimento de partícula gera uma linha temporal totalmente nova. Conforme cada elétron gira, somos infinitamente catapultados para um número infinito de universos paralelos. E em algum lugar infinitamente abaixo da linha está o nosso universo, certo? Então estamos constantemente mudando para universos alternativos enquanto falamos. Em outras palavras, a realidade não é um único filme tocando do início ao fim. São milhões de versões do mesmo filme, todas acontecendo ao mesmo tempo. Isso não está longe das ideias exploradas por Michael Talbot, autor de O Universo Holográfico, que sugeriu que nossa realidade poderia ser uma projeção, onde cada pedaço contém o todo e variações infinitas podem existir simultaneamente. Max também toca no paradoxo do infinito, dizendo que até o infinito pode ter níveis. Isso é, na verdade, um conceito real em matemática, conhecido pelo Aleph nulo, usado por George Cantor para descrever diferentes tamanhos de infinito. Pode parecer abstrato, mas o que Max estava tentando expressar é que o nosso universo pode ser infinito, mas ainda assim existir dentro de uma estrutura infinita maior. Imagina assim, certo? Tem uma linha e tem uma fratura. Uma fração mais próxima e uma fração menor é a próxima linha. Então uma fração mais próxima e uma fração menor é a próxima linha. E assim por diante, até que eventualmente obtemos esse tipo de coisa. É tipo assim, isso é infinito em um espaço confinado porque não tem nada aqui. Ou aqui. Porque esse ainda tá lá. Mas o que acontece quando você adiciona uma linha aqui? Agora isso na verdade ainda é infinito.
Porque ainda tá no mesmo lugar, mas não tá no espaço confinado, pode-se dizer. Ele tinha apenas 13 anos. No entanto, de alguma forma descrevendo os mesmos paradoxos matemáticos que físicos e filósofos têm debatido por mais de um século. E considerando que tem um número infinito de vibrações e, portanto, um número infinito de realidades dentro do nosso espaço dimensional, ou talvez espaço autodimensional, considerando que elas são mais altas ou mais baixas ainda no mesmo espaço confinado, existe um número infinito de realidades paralelas com um número infinito de dimensões paralelas que realmente podem criar uma forma mais poderosa ou menos poderosa de Deus igual a MC ao quadrado como o conhecemos. Ele descreve uma estrutura onde muitos universos existem lado a lado, todos ligeiramente diferentes do nosso. Cada pequeno evento cria outra versão da realidade. Essa ideia corresponde à interpretação de muitos mundos proposta pela primeira vez pelo físico Hugh Everett nos anos 50. De acordo com essa teoria, o universo não colapsa em um resultado, ele se divide em todos eles. O que chamamos de realidade é apenas a versão que, por acaso, observamos. Ora, a gente estava se movendo em relação ao nosso universo, então o nosso universo foi destruído. Agora o universo se moveu bem, começou a se mover. Ou eu acho que nossos universos paralelos, nosso multiverso começou a se mover paralelo a nós, porque estávamos fora de alinhamento. E isso simplesmente destruiu tudo. Então, tecnicamente, quer dizer, o universo não mudou, nós mudamos. Ele fala sobre versões infinitas do universo, algumas quase idênticas, outras completamente diferentes. Essa visão também aparece no trabalho de Isaac Bentov e Michael Talbot, que ambos sugeriram que tudo na existência está conectado através de vibração e energia. Se a realidade é construída a partir de frequências, então a consciência poderia ser parte do mesmo sistema, não separada dele. O que percebemos como um universo pode ser apenas uma frequência entre infinitas outras. Aqui, ele liga universos infinitos à incerteza quântica, o princípio de que a medição muda o que está sendo observado. Na física quântica, as partículas existem em múltiplos estados até que uma observação fixe um deles. Em uma escala maior, isso poderia significar que a própria realidade se forma conforme é observada. O conceito é difícil, mas a lógica é simples. Se todo resultado possível acontece em algum lugar, então pequenas diferenças entre realidades não são erros. É como a existência naturalmente funciona. Isso nos leva a Isaac Bentov, um pesquisador que tentou conectar consciência e física. Não vemos luz que está além do UV e além do infravermelho. Ouvimos apenas uma escala limitada de vibrações. Todos os nossos sentidos são limitados. Daí, com esses sentidos limitados, naturalmente estamos vendo através de um tubo muito estreito. Ou uma fenda muito estreita na realidade total que existe. Bentov explicou que conforme o sistema nervoso humano evolui, aquela fenda estreita de percepção lentamente se abre, revelando mais da realidade total que já existe ao nosso redor. Mas algumas pessoas experimentam essa abertura de repente. Bom, eu sugiro que você os encontre em hospitais psiquiátricos e manicômios. E a razão para isso é que essas pessoas, elas vivem numa realidade diferente, numa realidade que é muito alterada. Então, naturalmente, eles não podem funcionar muito bem. Então, o único lugar seguro, o único lugar bom para elas seria o hospital psiquiátrico. Ele disse que alguns dos indivíduos que chamamos de doentes mentais podem simplesmente perceber mais da realidade do que o resto de nós. Seus sentidos se expandiram mais rápido do que suas mentes podem integrar. Quando isso acontece, a sociedade chama de esquizofrenia. Bentov chamou de um passo prematuro na evolução. Podemos pegar um exemplo, digamos, uma família sentada à mesa de jantar. Daí tem um menino, tipo talvez 15, 16 anos. Ele olha para cima e de repente diz para sua mãe: "Ei, mãe, olha a nossa avó morta, tá de pele no canto." A mãe olha ao redor e diz não. E ela diz: "Bem, garoto, tem algo errado com você. Você precisa de ajuda." "É, você tá louco?" Daí então ela leva o psiquiatra amigável da vizinhança. O psiquiatra diz: "Ô, jovenzinho, você tá com problemas." E daí então ele escreve uma pequena prescrição pra torazina ou eletrochoque ou qualquer coisa. E daí muito em breve, em questão de 2 semanas, o garoto tá de volta à forma. Muito normal. E o que você diria é que tem uma boa chance de que esse garoto esteja bem. Muito boa chance. O garoto tem uma abertura espontânea de seus sentidos. Então a evolução foi acelerada ou apressada? Sim, sim. Para ele, essas aberturas espontâneas não eram delírios, eram vislumbres de camadas da existência além da consciência humana comum. E, estranhamente, isso se conecta a outro pensador que explorou ideias similares não através da ciência, mas através da imaginação. Em 1977, o escritor Philip Dick ficou diante de uma audiência em Metz, França, e fez uma afirmação que parecia inacreditável, que nossa realidade havia sido reescrita. Uma mudança tinha sido feita, mas não no nosso presente. Tinha sido feita no nosso passado. Uma variável foi alterada. Reprogramada, por assim dizer. E por causa disso, o mundo alternativo se ramificou. Se tornou atualizado em vez do anterior. Ele descreveu um tipo de mudança de lado no tempo, uma mudança lateral, onde o próprio passado é alterado e as pessoas continuam vivendo na nova versão sem perceber. Nós estamos vivendo numa realidade programada por computador. E a única pista que temos disso é quando alguma variável é alterada, e alguma alteração em nossa realidade acontece. Na época, ninguém sabia o que ele queria dizer, mas hoje, suas palavras soam como uma descrição inicial do que as pessoas chamam de efeito Mandela. Deixa eu apresentar para vocês uma metáfora. Digamos que existe esse patrono muito rico das artes. Todos os dias, na parede da sua sala de estar, acima da sua lareira, seus servos penduram uma nova pintura. Cada dia uma obra-prima diferente, dia após dia, mês após mês. Cada dia a usada é removida e substituída por uma diferente e nova. Eu chamo esse processo de mudança ao longo do eixo linear. Mas agora vamos supor que os servos temporariamente fiquem sem novas pinturas de substituição. O que eles vão fazer enquanto isso? Eles não podem simplesmente deixar a atual pendurada. O empregador deles decretou que a substituição fosse perpétua. Isso é, mudar as pinturas deve ocorrer. Daí então eles nem permitem que a atual permaneça, nem substituem por uma nova. Em vez disso, eles fazem uma coisa muito inteligente. Quando o patrão não está olhando, os servos alteram a pintura já na parede. Eles pintam uma árvore aqui, eles pintam uma garotinha ali. Eles adicionam isso, removem aquilo. Eles fazem a mesma pintura diferente e, em certo modo, nova.
Mas como tem certeza que você pode ver, não nova no sentido de substituí-la. Daí o patrão entra em sua sala de estar após o jantar, senta de frente para a lareira e contempla o que deveria ser, de acordo com suas expectativas, uma nova pintura. O que ele vê, certamente não é o que ele viu anteriormente. Mas também não é de alguma forma. Parece que eu lembro de uma árvore, mas não tem uma árvore. É estranho como isso sempre parece acontecer. Alguém fala sobre realidades paralelas, sobre o tempo sendo reescrito, sobre o universo não ser o que parece. Aí então, de repente, eles desaparecem. Alguns morrem jovens, alguns desaparecem completamente. Outros apenas desaparecem da internet, como se nunca tivessem existido. Talvez seja coincidência, talvez seja outra coisa. Mas faz você se perguntar, e se eles estivessem certos o tempo todo? E se a realidade realmente muda? E a única razão pela qual não mutamos é porque já estamos vivendo na nova versão. E agora eu quero saber de você. Você já viveu algum glitch na realidade? Algum efeito Mandela que te fez pensar que algo mudou sem explicação? Comenta aí embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. E claro, se esse vídeo te fez pensar nem que seja por um segundo sobre a natureza da nossa realidade, deixa aquele likezão e se aparecer pra você também, dá aquela hypada, porque isso ajuda demais o algoritmo a entregar esse conteúdo pra mais pessoas que também estão questionando o que tá acontecendo ao nosso redor. Lembrando, nas últimas horas da Black Friday Chave Mestra, você tem até domingo à meia-noite pra adquirir nossos estudos com desconto. Se você quer se aprofundar nesse tipo de estudo, consciência, realidade, energia, percepções alteradas e tudo que a superfície não explica, corre porque os estudos estão com até 60% de desconto, incluindo o Tempo Fantasma, onde eu mostro como podem ter sido adicionados mais de 1000 anos na nossa cronologia, como séculos podem ter sido adicionados ou duplicados e como isso muda completamente a forma como entendemos a história humana, baseado nos estudos de Anatoly Fomenko. E também a série Mestres e Controladores da Mia, a série que investiga quem realmente puxa as cordas nos bastidores, quais forças moldam a consciência coletiva e como estruturas invisíveis de poder podem estar guiando nosso comportamento e nossa percepção da realidade. E é claro, o método Desconstruindo o Passado e Criando um Futuro Novo, um estudo completo para você reprogramar padrões mentais, limpar blocos internos e reconstruir a sua realidade a partir de dentro, através da visualização de palavras vivas e também construindo fotografias de intenção. O link vai estar na descrição e comentário fixado. Aproveita agora o desconto porque esse tipo de desconto só ano que vem agora. E não esquece de seguir no Instagram também, lá os conteúdos são diferentes dos vídeos longos, mas são na mesma pegada para fazer você enxergar o mundo com outros olhos. Inclusive a gente acabou de bater 60 mil seguidores lá e eu quero agradecer a todos pelo apoio sempre. E se chegou recentemente nesse canal, vou deixar 2 vídeos parecidos com esse de hoje para você continuar desvendando os mistérios da realidade no canal A Chave Mestra. Muito obrigado e te vejo no próximo. Até mais.